Hoje eu quero te convidar a aprender sobre o livro de Mateus, capítulo 16, 17, 18 e 19, que fala sobre quem é a pedra, Jesus ou Pedro? O espírito de um morto pode reencarnar? Libere perdão e é proibido se divorciar? Você vai aprender sobre isso e muito mais a partir de agora no Devocional 2024. Nós estamos viajando de Gênesis a Apocalipse agora no livro de Mateus. No capítulo 16, no versículo 1 ao 3, quando fala sobre os fariseus e os saduceus terem pedido um sinal do céu, diz: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Os sinais estão diante dos nossos olhos. Frieza espiritual, e também de relacionamentos, e o aumento dos desigrejados, catástrofes naturais, além dos milagres que se manifestam. Então, diante de tudo isso, nós não podemos fazer vista grossa, nos fazer de cegos a tudo o que os nossos olhos têm visto. Era o que Deus, o Senhor Jesus, estava falando naquele momento para os fariseus e para os saduceus. No versículos 5, 6 e 12, Jesus ele fala sobre o fermento. A palavra de Deus diz assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E no versículo 12, então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O fermento, ele simboliza a influência silenciosa, porém potente, a qual se espalhava com rapidez. Jesus aqui se referia aos ensinos corrompidos ou hipocritamente que podem se espalhar e enfraquecer os seus seguidores. Esteja atento a isso, que vai completamente contra aos ensinamentos das Sagradas Escrituras. No versículo 18 deste capítulo, a palavra de Deus mostra o momento em que Pedro confessa que Jesus é o Cristo, é o Senhor. E aí Jesus diz assim, veja só: também eu te digo, versículo 18, que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando sobre ele mesmo, como pedra edificadora da igreja. Muitos pensam que Jesus estava falando de Pedro como pedra, mas na verdade, quando ele diz sobre esta pedra, falando dele, depois de ter dito, tu és Pedro, a verdade pétrea de sua identidade como filho de Deus que Pedro reconheceu. Através dos apóstolos, a igreja de Jesus se iniciaria e continuaria a crescer. Pedra sobre pedra, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao versículo 8. No versículo 19 diz a palavra de Deus: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Podemos ligar e desligar o que o Senhor proibiu ou permitiu nas Escrituras. Você pode ter afirmação sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 3,
versículo 16 e 17. Obviamente que não temos como ligar e desligar com Deus aquilo que não for de sua vontade. Nós é que devemos nos enquadrar ao seu reino e não ele aos nossos caprichos. No versículo 23, a palavra de Deus mostra o momento em que o Senhor Jesus ele prediz a sua morte e ressurreição. E ali ele, de forma intensa, repreende Satanás que usou a boca de Pedro. A palavra de Deus diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro teve boa intenção, mas estava profundamente errado quando censurou Jesus. Afirmar que Jesus não devia cumprir a sua missão de morrer e ressuscitar não era diferente das tentações que o próprio Satanás apresentou em ocasião anterior, como vimos em Mateus 4, versículo 1 ao 11. Nesse caso, Satanás usou Pedro para aproximar-se de Jesus em outra tentativa de desviá-lo da sua missão. Devemos estar vigilantes às palavras que ouvimos, pois existem ocasiões que os demônios usam as palavras de pessoas que se aproximam de nós. Busque blindar a sua fé. No versículo 24 ao versículo 26, a palavra de Deus fala sobre o momento em que Jesus ele ensina sobre levar a sua cruz. Cada um carregar a sua cruz. Ele diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Talvez essa expressão tenha surpreendido os ouvintes de Jesus, pois naquela cultura, tomar a cruz significava enfrentar a dor e humilhação horrível de crucificação romana, que, para você ter uma ideia, o pior criminoso romano não era levado à crucificação. Tamanha era a dor desta morte, pois a pessoa ia morrendo aos poucos, pois o seu pulmão ia sendo completamente estraçalhado ao ponto de explodir, e tamanha humilhação. Geralmente criminosos condenados eram forçados a carregar a sua cruz, mas Jesus entregou de forma voluntária para fazer isso. Ele pede que façamos o mesmo, consagrando a vida inteiramente a Ele e aceitando qualquer dificuldade que essa escolha possa acarretar. No versículo 2 do capítulo 17, mostra o momento da transfiguração, quando diz o seguinte: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aconteceu isso diante de Pedro, Tiago e João. A transfiguração do Senhor Jesus revelou a estes 3 discípulos o que encontraremos no céu. A palavra transfiguração significa mudança radical, e ela também se estende a nós, pois quando passarmos pela porta da morte para nos encontrarmos com o Pai Celestial, também receberemos um novo corpo. Que alegria em falar sobre isso. Só de pensar, a alma já se regozija. No versículo 3 diz: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Deus trouxe do reino espiritual Moisés e Elias não para nos confundir e crermos que espíritos podem voltar do mundo dos mortos ou para crermos em reencarnação. Esse acontecimento era para relacionar Jesus com a herança religiosa dos judeus. Moisés representando a lei
e Elias representando os profetas. Era como se ele estivesse dizendo que naquele momento estava o Antigo e o Novo Testamento nele, com ele, e aprovando assim Jesus e a sua nova aliança diante de todos, superior a o que eles mesmos haviam feito com Deus, como está escrito em Hebreus 8, versículo 6. No capítulo 17, ainda do versículo 19 ao 21, a palavra de Deus diz que os discípulos perguntaram sobre o porquê que eles não puderam expulsar um determinado demônio, e Jesus disse que por causa da pequenez da fé e porque existem tipos de demônios que só saem com oração e jejum. O que ele estava querendo dizer é que o Senhor Jesus estava ensinando aos discípulos e a nós que não podemos deixar a fé se mesclar com a dúvida, medo ou mesmo pecado, pois assim ela estará neutralizada. Quando ele falou sobre esse tipo de demônio só sair com oração e jejum, estava ensinando que a nossa luta com o mal requer concentração. Temos que estar focados na fé e pautados na palavra de Deus. No versículo 3 do capítulo 18, ele ensina sobre o maior do reino dos céus quando diz assim: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ser como criança está relacionado à dependência, pureza interior e sinceridade. São características que Deus quer de todos nós. No versículo 8 deste capítulo, ele fala sobre os tropeços e aí ele diz assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançados no fogo eterno. Veja, Jesus não estava defendendo aqui a automutilação, pois deixou claro que a raiz do nosso problema era o pecado e é, obviamente, espiritual e não físico. Esse exemplo extremo mostra não somente que devemos abster-nos de induzir os outros ao pecado, mas também que devemos livrar-nos de tudo que cause o mal em nossas vidas, mesmo à custa de penosos sacrifícios. O que podemos considerar indispensável não se compara ao valor ainda maior da vida eterna. Veja mais sobre isso em 1 João, capítulo 2, versículo 16 e também 17. Bom, a palavra de Deus no versículo 11 fala sobre quando Jesus diz que veio buscar e salvar o perdido, e ele ensina claramente que ele não abandona as 99, mas deixa outros cuidando para que ele possa ir em busca daqueles que estão perdidos, como aquela ovelha. Ele dá o seu espírito para cuidar de nós e vai em busca dos perdidos. Se você está perdido, ele está te buscando através deste devocional. No versículo 21 e 22, ele ensina sobre o perdão, quando diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Liberar perdão é saudável e produz cura. Quando resistimos a perdoar, estamos injetando um veneno em nós mesmos. É importante entender que perdoar não é aceitar continuar na convivência ou manter o relacionamento, mas liberar que os maus sentimentos não fiquem mais presos em nós. Você segue a sua vida e a pessoa que te feriu segue a vida dela, mas mantenha o teu coração limpo. E para terminar, no versículo 16 ao 22 do capítulo 19, quando ele ensina sobre o jovem rico que queria a vida eterna, ele disse que ele deveria deixar o que tinha aos pobres. Na verdade, Jesus não estava dizendo que temos que nos tornar pobres para ganhar a vida eterna. Estava dizendo que basta uma coisa para bloquear o relacionamento com Ele. Alguns, como o jovem rico, podem ser prejudicados espiritualmente por dependerem de bens materiais. Outros se comprometem por dependerem de coisas como fama, talento extraordinário, boa aparência, ou intelectualismo, ou relacionamentos. Então, veja se tem algo que tem bloqueado a sua salvação. E se livre disso. Amanhã eu volto com você, com mais devocional. Você é especial para Deus. Até amanhã.